As apresentações de resultados do quarto trimestre de 2023 pelas empresas que possuem capital aberto na Bolsa de Valores já começaram e nós tivemos aí, né, a apresentação de resultados de diversas empresas, como Santander, Cielo, entre diversas outras, que vêm aí mostrando para a gente um crescimento nos seus resultados. Porém, nós também tivemos aí algumas empresas que não tiveram um resultado tão animador assim, e uma delas, que é a que nós vamos falar hoje, é aí a instituição Bradesco, que apresentou um resultado péssimo e o mercado acabou batendo aí nas suas ações que logo após a apresentação dos resultados, a empresa teve uma desvalorização maior do que 14%. Além disso, né, também saiu aí uma notícia de que um dos diretores da empresa teria aí vendido ações do Bradesco no mês de janeiro, antes da apresentação de resultados do quarto trimestre. Porém, né, o Bradesco soltou um fato relevante informando que esse é um ex-diretor que já não fazia mais parte aí do quadro efetivo da direção da empresa. E se você curte esses vídeos trazendo aqui, né, os resultados das empresas nos trimestres, deixe aqui o seu comentário, já dá o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. E também compartilhe o vídeo para que essa informação possa chegar a mais investidores. Mas já partindo aqui para o conteúdo do nosso vídeo, trouxe aqui uma pequena apresentação, né, para a gente falar aí sobre esses números do Bradesco em 2023. A gente vai fazer uma comparação aqui, principalmente de forma anual, tendo em vista que o Bradesco teve um não recorrente no quarto trimestre de 2022 referente a Americanas, que teve todo aquele problema lá na divulgação dos números da Americanas, né, que trouxe aí prejuízo para diversas instituições que eram credoras da empresa. Então, se a gente comparar quarto trimestre de 2023 contra quarto trimestre de 2022, acaba sendo uma comparação ali não tão justa. É por isso que a gente vai focar aqui na comparação anual. E a gente vai perceber que o Bradesco, né, teve aí uma piora na maior parte dos seus resultados. Então, já falando do desempenho operacional, né, do Bradesco, a gente vê que eles tiveram aí um crescimento, né, no seu PDD. O lucro líquido foi de 2,91 bilhões de reais, né, era para ser 4,3 bilhões, só que eles fizeram um reforço de PDD já visando dois casos específicos dentro da empresa. Então, né, já pensando em estar com a PDD alinhada, né, a esse risco da sua carteira de crédito, eles aumentaram o PDD em 1,4 bilhões. Então, isso fez com que o lucro líquido da empresa fosse menor. Com isso, nós temos aqui uma comparação anual, né, na queda do lucro do Bradesco de 21,2%. Então, é uma queda muito grande. Olhando o PDD, a gente vê aqui uma PDD, né, expandida aí no quarto trimestre de 2023 de 10,5 bilhões de reais, né, e um PDD anual de 39,5 bilhões de reais. Foi uma PDD ali que bateu a máxima, né, do guidance que a empresa tinha. Essa PDD de 39,5 bilhões representa aí um aumento, né, de 22,4% em relação ao ano de 2022. A gente vê aqui, né, uma PDD muito alongada, muito grande, né, quando a gente compara no ano contra ano. A gente vê, ó, né, eles trazem aqui, lá no quarto trimestre de 2022, tem esse quadradinho aqui de 4,9 bi, que foi o valor, né, do PDD, que foi aí provisionado para o caso específico da Americanas. A gente vê que, basicamente, né, no quarto trimestre de 2023 e no terceiro trimestre de 2023, não teve uma PDD referente, né, a esse cliente de grandes corporações. Mas a gente vê aqui um aumento na parte de atacado, né, de 2 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023. Então a gente vê ali uma melhora no Large Corporation, né, mas vê uma piora na questão dos clientes de atacado. Quando a gente fala de prestação de serviço, essa é uma linha das receitas do banco que vem diminuindo, né, ao longo do tempo. Quando tem um crescimento, é um crescimento muito pequeno e isso acaba se tornando normal, devido ao fato, né, de que hoje, basicamente, quase todo mundo tem a sua conta bancária ali com a taxa isenta, né, não tem mais aquela taxinha de 12, os pacotes de serviços que falam, né, a maioria das pessoas usam pacotes de serviços essenciais, e também a questão da anuidade grátis dos cartões. As instituições ganhavam muito nessa questão da anuidade dos cartões. Tem cartão aí que você paga aí, né, de cerca de 40, 80 reais por mês para manter o cartão. Hoje em dia, né, essa anuidade ela já está sendo zerada aí quase em todas as linhas, até cartões de crédito Black, né, Visa Infinity Black, tem aí hoje, né, as suas anuidades zeradas para poder chamar o cliente, né, para poder conquistar e fidelizar e manter esse cliente. Então, com isso, né, essa taxa de prestação de serviço, as receitas de prestação de serviço estão caindo aí ao longo do tempo. E no Bradesco não é diferente, né? Quando a gente compara aqui no ano contra ano, caiu 0,1%, não é muito, caiu um pouquinho ainda, mas vem caindo. No trimestre caiu um pouquinho, mas não vem tendo um crescimento. E é normal que provavelmente isso aqui vai estabilizar e provavelmente tenha uma diminuição aí. As instituições vão ter que caçar outras maneiras, né, de ter aqui receita de prestação de serviços. Quando a gente olha para as despesas operacionais, a gente vê aqui que a instituição teve um aumento muito grande nas despesas operacionais.
Quando a gente olha aqui, né, no ano contra ano, a gente está falando de um crescimento de 10,4%. Quando fala de pessoal, o crescimento não foi tão grande. No ano contra ano, a gente fala aqui de 6,4%, bem próximo ali, né, da inflação. Só que quando a gente fala do total das despesas operacionais da instituição, a gente tem um crescimento aí praticamente 2 vezes, né, o valor da inflação de 2023, né, que foi de 4,62%. Então isso acaba sendo um pouco preocupante, porque a instituição está tendo sua margem apertada pelo PDD, pelas provisões, né, e também, né, acaba sofrendo um pouco com esse aumento muito forte na questão das despesas operacionais. O que salvou o resultado do banco, né, do Bradesco, basicamente foi a parte de seguros, previdência e capitalização, que no ano de 2023 contra o ano de 2022 teve um crescimento aí de 21,1%. Né? Saiu lá de 14,7 bilhões em 2022 para 17,8 bilhões em 2023. Né? Falando aqui de receita. Quando a gente olha para o lucro líquido, a gente vê aqui no lucro líquido de 8,9 bilhões de reais, um crescimento de 32,2% em relação a 2022. Quando a gente olha para a Basileia, a gente vê uma Basileia crescente, né, chegando aqui a 13,2%, um crescimento de 81 bips. Isso é super normal, levando em consideração que a instituição está fazendo maiores provisões. Se ela tem mais provisões, consequentemente, a Basileia, né, acaba tendo aí esse aumento. E a gente vê também que a instituição vem pagando, né, juros sobre capital próprio de uma forma recorrente para os seus investidores, paga mensalmente ali, né, e no começo do ano normalmente paga ali um dividendo extra. A gente vê aqui, né, um payout na casa de 79% em 2023, com um total distribuído de 11,3 bilhões de reais. Então, mesmo com a piora nos resultados, a instituição vem mantendo um pagamento para de proventos interessante e com um crescimento aí pequeno em relação a 2022, mas vem mantendo um crescimento na sua distribuição desde 2020. Então, a gente vê que em relação a 2020, praticamente dobrou a sua distribuição. E falando aí de guidance, que é a previsão para 2024, a gente vê, né, que as previsões para 2024 aqui foram basicamente quase todas superiores, né, à previsão que eles esperavam em 2023. A única coisa que veio menor é a parte de seguros, até porque seguros 2021, 2022, 2023 cresceu muito, tudo aí na casa de 20, 22% de crescimento. Então, para 2024 já espera-se aí uma estabilização nesse crescimento da parte de seguros entre 4% e 8%. A carteira, né, eles realizaram 1,6%, o esperado era de 1 a 5%, e eles esperam para 2024 de 7 a 11%. Então, tem uma expectativa muito grande da instituição para 2024. Eles falam de pontuar semestre a semestre esse crescimento, né, buscar essa meta. A gente tem que observar isso como investidores para entender se realmente, né, a estratégia que o novo presidente está colocando ali em prática vai funcionar ou não. A gente vê aqui números, né, uma expectativa muito grande. O próprio presidente, na videoconferência, na fala dele, você percebe aí uma expectativa muito grande dele nos resultados do Bradesco nos próximos semestres. Ele fala de um plano estratégico, né, de recuperação para a instituição nos próximos 5 anos, aonde a cada trimestre eles vão entregar aí, né, um crescimento nos resultados. É esperar, observar, né, e entender se realmente isso vai acontecer. Então a gente deu uma olhadinha aí nos resultados do quarto trimestre de 2023. Voltando aqui, a gente observa que a instituição teve uma desvalorização aí no último mês de 14%, basicamente essa desvalorização ela aconteceu pós-resultado ali, né? Então a gente vê que em dezembro a gente tinha um Bradesco ali na casa de R$17 e agora, né, em fevereiro, a gente tem um Bradesco na casa de R$13. É uma desvalorização aí bem grande no último mês, né? E nos últimos 7 dias tem uma desvalorização aí de 13,88%. A valorização nos últimos 12 meses ainda continua positiva, né? A instituição ali com 9% de valorização positiva. Então a gente vê aí, né, uma instituição com dividend yield crescente, né, entregando resultados aí não tão bons no ano 2023, que a gente pode esperar aí para o 2024 do Bradesco, né, é um controle dessa PDD, não tendo um crescimento muito grande, até porque isso pode botar aí a empresa em maus lençóis. A gente também tem que ter um crescimento da carteira de crédito, uma melhora na eficiência operacional da instituição, né, com diminuição nos custos, né, e uma melhora nessa questão da sua margem líquida, levando em consideração que hoje a instituição praticamente não está entregando nem o seu custo de capital. Então a ideia é que ela tenha aí uma melhora no seu ROI e esse ROI ele venha ficar acima do custo de capital, melhorando aí consequentemente o resultado da instituição. Então no vídeo de hoje basicamente eu queria passar aí, né, o resultado do quarto trimestre de 2023 do Bradesco, falar um pouquinho sobre as perspectivas para 2024, né, o que a gente pode esperar. Agora comenta aqui para mim o que você acha de Bradesco, o que você achou do resultado, né, e o que você espera aí para 2024. E se você tem, né, se você vai continuar investindo, se você vai esperar, vai botar em quarentena, o que você vai fazer. Também vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.